Boa noite! Vamos aprender essa NR1? Vamos entender como mapear essa doença ocupacional agora com a NR1, né? Vamos juntos? Todo mundo quer estudar? Contador. Eu tô colocando um comentáriozinho aqui, gente. Pronto. Aí eu explico já o que eu quero dizer aqui. Fixar comentário, pronto, live organizada. Eu tava dando uma outra aula, olha que coisa. Desde 7h30 eu tava dando uma outra aula. E aí eu saí de lá voando pra cá, então organizando aqui. Boa noite, como vocês estão? Quem tava comigo na outra aula? Quem tava comigo na aula de 7h30? Digita aqui, eu! Quem é que estava comigo na aula de 19h30 agora há pouco, gente? Quem estava lá comigo? Hoje eu consegui colocar. Olha, Sibeli, eu consegui colocar o slide no fundo. Estou emocionada agora. Que aí todo mundo que for chegando vai conseguir saber o que eu tô falando aqui. Deixa eu abrir meus slidezinhos preparados aqui para hoje. Cadê ele? Que eu quero falar de doença ocupacional. O que essa NR1 aí tá mudando na nossa doença ocupacional, galera? Cadê você, doença ocupacional? Doenças ocupacionais. Achei. Pronto. E aí? Preparado? Quem aí se preparou para estar comigo aqui agora e falou, eu não perco essa live, já tinha colocado o lembrete, já estava esperando. Quem aí é empresário e está com dificuldade de aplicar esse mapeamento dos riscos psicossociais aí na sua empresa? Vai aprender agora, vou ensinar para vocês como mapear esses riscos psicossociais aí na sua empresa. Nossa, como eu queria poder ficar com vocês assim um dia inteiro, sabe? Assim, tivesse de 8 da manhã até 6 da tarde para poder bater tintim por tintim com vocês, porque eu sei cada item, eu sei cada regra, eu sei como que você tem que mapear sem precisar usar o questionário, eu sei que provas você pode aproveitar esse momento para produzir, para você não ter uma condenação num processo judicial no futuro. Nossa, eu sei tanta coisa, mas eu ia precisar de um dia inteirinho para conseguir te ensinar tudo isso. Boa noite, Eduda! Bom te ver aqui, minha linda chefe Eduarda, minha aluna constante, não perde uma, né, Duda? Gente, na segunda-feira da semana passada, eu te ensinei tudo do item assédio de qualquer natureza. Na segunda-feira da semana passada, eu fiquei 1 hora com vocês e ensinei tudo sobre cada um dos assédios. Assédio moral, assédio sexual, importunação sexual, perseguição, retaliação, o assédio que os clientes cometem nos nossos empregados, tudo, bullying recreativo. Eu fiquei 1 hora na segunda-feira passada ensinando para vocês a mapear os assédios, a criar um inventário de risco dele e a colocar no seu plano de ação da sua adequação à NR1. Tá gravada, tá disponível para quem entrar no meu webinário. Então, esse webinário que o link tá aqui embaixo, se você entrar nele, você já pode assistir a aula que eu dei na segunda-feira passada sobre assédio. Tá? Na segunda-feira agora, anteontem, eu fiz uma aula inteira, completa sobre o acidente de trabalho, sobre mapear, inventariar os riscos, fazer o seu plano de ação do acidente de trabalho. Deixa eu colocar esse daqui meu aqui no meio, que aí eu vou ficar olhando pra câmera. Que se eu ficar aqui no meiozinho, aí eu vou ficar olhando pra câmera. Ó, ficou bem melhor. Porque aí não parece que eu tô olhando pro lado, agora eu tô olhando pra frente. Ficou melhor pra você? Reage aí pra saber que você preferiu também eu ter colocado ele aqui no centro. Que aí, lógico, eu fico olhando pra câmera, né? É muito melhor, muito mais melhor de bom, né? Já que eu não tenho vocês pra eu ver, eu tenho que ver a mim mesma. Eu tenho que interagir comigo mesma, né? Então reajam aí no foguinho pra me dar energia, porque, gente, é 9 horas da noite, eu devia estar indo embora pra casa, dormir, tomar banho, cuidar das minhas 2 filhas, namorar meu maridão, mas tô aqui, dando uma aula pra você. Pegou papel e caneta?
Pegou papel e caneta para você aprender hoje sobre doença ocupacional nessa NR1? Maravilhoso. Não deixe de convidar, de clicar nesse aviãozinho aí e chamar aquele empresário que tá sofrendo, tá reclamando. Ai, não aguento mais esse NR1. Chama para ele vir assistir a live agora. Fala, amigo, você tá jantando? Vem cá assistir a doutora. Não precisa me chamar de doutora se não quiser não, tá tudo bem, tá? Eu sou contadora e sou advogada. Eu tenho 20 anos de experiência e eu detesto que as coisas sejam confusas para vocês. A minha proposta aqui é simplificar para vocês que são empresários, para você. Olha, você é o meu Translogin-Samentos, te conheço. Você aqui eu tô pensando que é Translogin-Samentos, ó, que saudade, hein? Se for que eu tô pensando que é. Me fala que se você é quem eu penso que você é, meu aluno antigo. Pessoal, você quer saber o que você tem que fazer e não esse monte de informação solta que se vê por aí. Então pega seu papel e caneta, porque às vezes eu dou uma interagida aqui com o pessoal, mas eu não deixo de voltar para o assunto não, porque tem um slide aqui que eu tô seguindo. Inclusive meu slide acabou de sair da tela, voltou. Eu tô seguindo um slide, então você vai ter um conteúdo de qualidade para você poder desatar esses nós aí na sua mente e saber aplicar a NR1 na sua empresa, tá bom? E aí, ontem eu fiz essa aula inteira de acidente de trabalho, já tá gravada. E se você se inscrever no webinário, que vai acontecer agora, dia 30 de maio, você já tem acesso à gravação dessa aula também, tá lá disponível para você. E além disso, eu acabei de mostrar para os meus alunos que estavam na aula de 7h30, eu acabei de mostrar para eles como que o meu robô funciona. Eu fiz um robô especialista em NR1 para fazer para mim os meus trabalhos como advogada. E a gente fez a simulação do meu robô criando um mapeamento de riscos e um plano de ação ali em tempo real. Ficou pronto? Deixa eu ver se ele ficou pronto, que aí eu já viro a câmera aqui e te mostro, ó. A gente fez agora na aula de 7h30, mapeamento dos riscos psicossociais. A gente usa, aí ele ainda tá gerando, aqui, ó, gerando uma imagem mais detalhada. Aguarde um instante. Então ele vai gerando, na hora que ele gerar, eu aproveito e mostro para vocês que o meu robô, você fornece as informações e ele confere o trabalho que foi feito pela empresa que você contratou. Ele gera, se você quiser gerar dentro dele, né? Se você for uma pessoa de segurança do trabalho, você pode gerar esses programas dentro do meu robô. Ele é todo parametrizado para entender de tudo das NRs e eu fiz os meus programas dentro dele, tá? Então, voltando para o meu slide aqui, fechei para poder ver se o robô estava pronto. O que são as doenças ocupacionais, tá? Gente, as doenças ocupacionais são inúmeras. Elas podem ser causadas por questões físicas, por fatores físicos. Então, por exemplo, eu posso ter uma perda auditiva porque no meu ambiente de trabalho eu fui exposta a muito ruído. Então, isso é uma doença ocupacional. No ambiente de trabalho, eu tive uma perda auditiva porque eu fui exposta a muitos ruídos. Então, se isso tiver sido mapeado na empresa, que tem o risco do empregado ser exposto a ruídos, quais são as medidas de segurança que você vai implantar para evitar que ele tenha perda auditiva? Outra doença ocupacional pode ser agravos por vibração. Tem empregados que manuseiam máquinas que vibram muito. E isso pode causar problemas nervosos na pessoa, DORT. Então, ortopédicos, isso são doenças ocupacionais, ou seja, o tipo de trabalho que ele realizava na empresa causava alguma doença nele, ou agravava uma condição anterior, tanto que eu tô deixando aí na tela, ó, para o juízo o que importa é o nexo de causalidade entre o que o empregado alega como doença ocupacional ou acidente de trabalho e o ambiente de trabalho. Então, é possível que o ambiente de trabalho
tenha causado ou agravado uma doença ocupacional nesse empregado? Você tem que mapear isso de acordo com a NR1, ok? Calor, frio. Seu empregado entra em câmara fria, isso pode causar um adoecimento nele. Umidade, ele lava os pisos e aí o pé dele fica constantemente úmido. Ele entra em lugares que ele fica pisando ali em lugar constantemente. Ele lava jato, no lava-jato lava o carro, joga aquele jato, ele fica muito ensopado por muitas horas. Essa umidade pode causar adoecimento no seu empregado. Radiações ionizantes ou não ionizantes, técnicos de raio-x, tá? Pressões anormais. Então, esses são os agentes físicos. São coisas que estão no ambiente, máquinas, que vão causar algum tipo de adoecimento físico no seu empregado. Então, esse não é a questão mental, psicossocial. Essa é a questão física, ok? Então, você tem que inventariar se isso existe no ambiente de trabalho e quais serão as medidas que a empresa irá implantar para minimizar ou neutralizar essa exposição. Isso já deve constar no seu PGR, porque você é uma empresa, não é? Quem tá aqui é uma empresa, não é? Porque tem que ser. Por isso que eu falei, se você é empresário, digite CLT. Se você é contador, digite desafio, para eu saber quem é você, tá? Porque eu sou contadora e sou advogada. E eu gosto de saber tudo isso para orientar corretamente os meus clientes e os meus alunos. Então, contadores, eu te desafio a saber tudo isso também. Se você não sabe, deveria saber. E se você gostaria de saber, cola em mim que eu estou disposta a te ensinar. Então, digita aqui embaixo para mim, se você é empresário, você contrata empregados, digita CLT. Se você é contador e quer aprender a orientar os seus clientes sobre isso, para que os seus clientes não precisem ficar gastando dinheiro com advogados, digite aí desafio, tá bom? Deixa eu saber quem você é também, tá? Então, gente, a primeira coisa que a sua empresa tem que mapear na doença ocupacional são os agentes físicos. Estudante de segurança do trabalho. Estudante de segurança do trabalho tem que aprender o que os empresários precisam saber. Então, o seu lado é o CLT, né? Só que você vai aplicar para os seus clientes. E seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, que eu gostaria muito que todos os profissionais de segurança e saúde do trabalho, de saúde e segurança do trabalho, entendessem que eu não sou contra vocês, só que tem hora que vocês me irritam. Sabe por que tem hora que você... Eu vou até tirar isso aqui para poder falar. Eu tô no X-Trabalho todos os dias. Quem for empresário vai se identificar. Aí manifesta aqui. Eu tô ali no X-Trabalho todos os dias. Todo dia tem processo, tem pedido de insalubridade, tem pedido de periculosidade. Aí a empresa contratou, o empresário contratou uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho. Para fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, às vezes tem o LTCAT, e aí a empresa de Medicina e Segurança do Trabalho falou que não tem, ótimo, Aline, falou que não tem insalubridade, não tem periculosidade, não tem risco nenhum, não tem nada, tá tudo lindo. Aí o empregado vai para a Justiça do Trabalho e diz que adquiriu doença ocupacional no ambiente de trabalho e diz que estava exposto a agentes físicos lá e não recebeu insalubridade e diz que deveria ter direito à periculosidade e não recebeu. Quando o empregado alega doença ocupacional, o juiz vai marcar um perito médico. Quando o empregado argumenta que tinha direito à insalubridade ou periculosidade, o juiz vai marcar uma perícia com um técnico de segurança do trabalho. Ok? Ok, tá aí tudo bem. Então, eu tenho um documento oficial da minha empresa falando que não tinha nada, que não tinha risco, que não tinha chance de adoecer, que estava tudo lindo, que os EPIs estavam suficientes, que estava tudo neutralizado.
Aí o empregado vai na justiça, o juiz nomeia o perito e o perito fala que tem insalubridade sim, ou que ele adoeceu no trabalho sim. E aí, meu cliente fica puto lá na audiência, porque ele paga a empresa privada para fazer os programas, o acompanhamento, ele paga o perito, o assistente técnico, para acompanhar essa perícia lá na Justiça do Trabalho. O perito do juiz fala que tem, anula todo o trabalho da empresa privada. A empresa vai pagar o honorário do perito do juiz também. Então, a empresa vai pagar 3 coisas relacionadas a isso para ser condenada. Então, a empresa paga para fazer o PGR, paga para ter o programa de controle de saúde médico lá com os médicos do trabalho. Aí ela paga o assistente técnico para acompanhar a perícia judicial. E na hora que ela perde, porque um profissional, colega de vocês de seguro de SST, anula o trabalho da empresa privada. E a empresa paga o honorário desse perito também. Meu Deus, tem que acabar com isso. Como que nós vamos acabar com isso? E é por isso que eu me envolvo tanto nesses assuntos das NRs com os meus clientes. Porque na hora que ele é processado, na hora que ele chega lá e tudo que ele fez é colocado à prova, quem está lá na audiência sou eu, advogada. A empresa de segurança do trabalho não se responsabiliza por nenhuma condenação. Então, eu procuro trabalhar com meus clientes as consultorias preventivas. Eu procuro, antes dele ser processado, fazer auditoria, fazer due diligence, ler os materiais que foram produzidos, analisar a convenção coletiva de trabalho, do sindicato, visitar a empresa, para a gente poder evitar todos esses custos dentro de um processo. Aí agora veio a NR1, que já existia, mas acrescentou a obrigação de fazer o quê? O estudo dos riscos psicossociais. Eu vejo o que agora que pode acontecer dentro do processo? Eu vejo a sua empresa gastando agora uma fortuna com os profissionais que vão atualizar o seu AEP, incluindo nele os estudos psicossociais. Eu vejo as empresas, às vezes, gastando com psicólogo, com terapeuta, com um monte de gente, para poder fazer uma aplicação de um questionário, que eu sou contra. Eu sou contra a aplicação de questionário de pesquisa nos empregados em pequenas empresas. Empresa que não tem CIPA, empresas que não têm, que é abaixo de 100, 200 empregados, não tem que aplicar questionário de pesquisa nos empregados. Quem é pequeno, é microempresa, é EPP, não tem que aplicar pesquisa nos empregados. Eu defendo isso. A minha metodologia não usa pesquisa nos empregados, tá? E aí, você paga tudo isso agora para fazer esse estudo psicossocial, pagou, inventariou os riscos, fez o plano de ação. Esse empregado daqui um tempinho vai te processar porque já aconteceu. Eu tenho uma empresa de pet shop que ela aplicou o questionário de pesquisa que a empresa de segurança mandou, falando assim: você sente que não consegue realizar todas as tarefas que são passadas para você dentro de um dia de trabalho? Você sente que faz jornadas exaustivas? Você sente que é perseguido, que sofre perseguição no ambiente de trabalho? Esse motoboy, 7 dias depois de ter respondido essa pesquisa, entrou na Justiça do Trabalho, chegou pra gente a notificação, a audiência vai ser semana que vem, dele pedindo rescisão indireta, porque ele se sente perseguido no trabalho. Argumento da perseguição dele: a empresa me aplica advertências e suspensões. Claro, se ele chega atrasado, ele toma advertência. Se ele falta e ele já chegou atrasado, ele toma suspensão. Se ele erra no exercício do trabalho e ele já tinha sido treinado para isso, ele toma suspensão de acordo com o histórico lá de problemas que ele gera para a empresa. Aí, sabe o que ele fez? Falou que isso é ser perseguido. Quem que deu essa ideia para ele? O questionário de pesquisa que ele respondeu 7 dias antes. Gente, a petição do advogado parece a cópia do questionário de pesquisa. Usou as mesmas palavras. As mesmas. Então, eu sou contra essas pesquisas.
Ponto final. Como que nós vamos fazer então? Então nós vamos mapear, né, os riscos psicossociais que foram introduzidos aí pela NR1, tá? Então os riscos físicos, você já está acostumado, eles já estão aí dentro do seu PGR. Existem os riscos químicos, quando o empregado fica exposto a riscos químicos. Os riscos químicos, eles podem no dia a dia gerar o pagamento de insalubridade ou de periculosidade, mas eles podem causar uma doença no seu empregado. Na hora que esses riscos químicos causam uma doença no seu empregado, se torna uma doença ocupacional. Por exemplo, intoxicações, dermatites, alergias, doenças respiratórias, agravos de fumos metálicos, poeiras, névoas, vapores. Então, se a sua empresa de segurança do trabalho identificou que ele está exposto a esses agentes químicos, ela vai colocar os EPIs, máscara, luva, capacete, o que for. Mas mesmo ele utilizando esses EPIs, ele pode adoecer. E a partir do momento que ele adoece, ele pode dizer que é uma doença ocupacional. E o que ele quer com essa doença ocupacional? Ele quer dinheiro. Se a doença agravou, se a empresa, se a forma de trabalhar agravou algo que ele já tinha. Então, por exemplo, ele tinha uma rinite, mas por ficar exposto a esses agentes químicos, se transformou numa doença muito pior, sei lá, uma pneumonia. Não sou médica, né? Mas ele adquiriu uma doença que ele já tinha uma pequena, mas ela foi agravada pela condição de trabalho. É uma doença ocupacional. Ou ele não tinha doença nenhuma e ao ficar exposto a esses agentes químicos, ele adquiriu uma dermatite de contato que o trem não sara nunca. Pronto, uma doença ocupacional. Se ele adquirir uma doença ocupacional, a primeira coisa que acontece é a estabilidade de emprego. Então, a partir do momento que ele tem uma doença ocupacional, ele ganha uma estabilidade de emprego de 12 meses. Precisa dele afastar pelo INSS para ele ter essa estabilidade? Não. Tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho falando recente que não precisa afastar pelo INSS para ter estabilidade de emprego. Então, se ele ficou lá 3, 4, 5 dias, mas ele não afastou pelo INSS, e aí você demite ele, e ele ganha na justiça com esse laudo pericial do médico do trabalho que o juiz nomear, falando que era uma doença causada por causa do ambiente de trabalho, ele ganha estabilidade de emprego. Só que ele vai querer voltar para o trabalho? Ele vai querer ser reintegrado? Não, ele não é obrigado a aceitar a reintegração. Então ele vai ganhar o quê? Indenização substitutiva. Você vai pagar para ele indenizado 12 meses de trabalho sem ele trabalhar, porque ele teve o reconhecimento pelo médico do trabalho, perito, que ele adquiriu uma doença no ambiente de trabalho. Vocês estão vendo como que fica caro para vocês? Fica muito caro para vocês. A questão do PGR, a questão da NR1 e de todas as NRs não é só para não ter insalubridade, para não ter periculosidade. Não é só para isso, gente. É para você ser condenado lá na Justiça do Trabalho a pagar indenizações pelo tamanho do sofrimento que o seu empregado conseguir provar na Justiça do Trabalho. E aí você vai dar provas para ele? Você não tem que facilitar para ele. Porque se você colocar no seu PGR tudo que ele está respondendo do eu acho, eu me sinto, eu acho, eu me sinto, você já vai chegar na justiça condenada que tudo foi agravado por causa do ambiente de trabalho. Mas também olha o ambiente de trabalho que você promoveu para ele. Que crítico, né? Então, essas investigações psicossociais, elas são para investigar o ambiente. Não é para investigar o achismo do seu empregado, tá? Então, analisem as ocorrências, o quanto que isso já aconteceu na sua empresa. E não o que ele acha que pode acontecer com ele dentro da sua empresa, ok? Aí a Renata perguntou, essa questão de não precisar ser afastado pelo INSS entrou em vigor junto? Não, a súmula do Tribunal Superior do Trabalho é
do ano passado. É do ano passado. Desde o ano passado, no meu robô GPT, vou até perguntar aqui pro meu robô GPT que ele vai falar de quanto que é, porque ela tá na memória dele. Mas ele ainda não terminou de fazer o AEP que eu tô fazendo para outra turma. Deixa eu abrir um outro robozinho aqui. Eu vou virar a câmera para vocês conseguirem ver o meu robô GPT, que é especialista em NR1. Aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês verem. Esse aqui é o meu robô GPT. Levanta suporte. Aqui, ó. Esse aqui é o meu robô GPT especialista em NR1, tá? Aí, quem é inscrito no webinário tem acesso a ele, ok? Aí, eu vou perguntar aqui pra ele. Aqui, ó, vou perguntar aqui pra ele, porque eu não tenho memorizado, né? Mas, assim, qual é a súmula do TST que não precisa afastar pelo INSS para ter estabilidade de emprego por doença ocupacional? Já tá na base de memória dele, tá? Porque eu escrevi um livro sobre isso, e aí eu coloquei esse livro na memória do robô, e eu acho engraçado, tem gente que vê meus vídeos de PGR, de NR1 e fala assim, eu aposto que ela nem leu o guia do Ministério do Trabalho. Eu falei, não, eu nem li, eu só escrevi um livro sobre isso. Eu tenho todas as NRs comentadas, tá? Mas esse livro é meu, é para ele ficar na memória do meu robô. Porque o meu robô não consulta na internet, ele só consulta o que eu mando ele consultar. Aqui, quem perguntou, e não sei mais quem perguntou, mas você perguntou esse daqui, ó. A súmula é a número 378 do Tribunal Superior do Trabalho, especialmente no item 2, tá? Ele fala que antes havia a regra do afastamento ser superior a 15 dias, e aí afastava e depois quando voltava tinha estabilidade, né? Só que agora acabou. Ele fala assim, a estabilidade pode ser reconhecida quando, depois da dispensa, a pessoa foi dispensada, é constatada a doença profissional que tem anexo causal com a execução do trabalho, mesmo sem prévio afastamento pelo INSS. É a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho. É do ano passado, tá? Então, nem tem a ver com a NR1, não. Gente, os juízes trabalhistas, eles julgam as doenças mentais, desde sempre. Essa coisa da NR1 aí, isso aí, eu já enfrentava isso na Justiça do Trabalho há muito tempo. Desde sempre. Tem súmula que é de 2014. Tem súmula do Tribunal Superior do Trabalho sobre adoecimento mental que é de 2014. Por isso que eu falo que não precisa aplicar questionário de pesquisa nos empregados, porque isso já foi enfrentado pela Justiça do Trabalho e o que você tem que produzir no seu dia a dia para mapear são as provas que o juiz vai aceitar no processo. Esse questionário de pesquisa não é prova dentro de um processo, então ele é desnecessário. Você tem que produzir no seu mapeamento as mesmas provas que você vai juntar num eventual processo que você venha sofrer. Então, deixa eu voltar aqui para o meu slide. Enquanto isso, ele está fazendo o AEP que eu pedi na turma anterior. Deixa ele fazendo aqui, pronto. Então, vamos voltar para o meu slide, tá? Então, o seu empregado ele pode ter contato com agentes físicos e adoecer. Ele pode ter contato com agentes químicos e adoecer, ok? Agora, tem os riscos biológicos também, tá? Então, quais são os riscos biológicos? Pensa, a faxineira que limpa o banheiro, que é utilizado por muitas pessoas, mesmo se você forneceu o EPI, eu dei bota, eu dei luva, eu dei máscara, eu coloco a touquinha para ela prender o cabelo. Mesmo se você fornecer os EPIs, tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala que ela tem que receber 40% de insalubridade porque ela está em contato com os agentes biológicos. Então, são as infecções e as doenças decorrentes dessa exposição a micro-organismos, parasitas infecciosos e seus tóxicos. Tá,
Aí o PGR, aí a gente volta no trabalho. Minha missão é mostrar para vocês como que a justiça julga. Aí você pega o PGR que falou que não tem insalubridade. Que deu os EPIs, deu bota, deu máscara, deu luva, deu touca, deu tudo. E aí a faxineira que limpa o banheiro aí da sua clínica, do seu hospital, da sua indústria, do seu escritório, não tem insalubridade. Seu PGR falou isso. Ela saiu da empresa, ou dentro da empresa mesmo, que agora eles entram por rescisão indireta, e ela fala para o juiz que ela tem direito à insalubridade de 40% e que a empresa não pagou. Porque o PGR falava que não era para pagar. O juiz vai nomear um perito. Aí, você pagou a sua empresa de segurança do trabalho privada para fazer o PGR que falou que não tinha insalubridade. O juiz nomeou um perito, você vai contratar um assistente técnico. Então, você vai pagar o honorário do assistente técnico para acompanhar o serviço do perito. O perito vai falar que tem insalubridade porque o banheiro era utilizado por muitas pessoas, então ele é considerado um lixo coletivo lá da súmula. Ou ele vai falar que não tem insalubridade porque era utilizado por poucas pessoas. Só que o juiz, na hora da sentença, ele vai te condenar assim mesmo, aplicando a súmula do TST. Se o perito falar que tem, ele te condena. Se o perito falar que não tem, ele te condena também. Por quê? Porque acima da opinião da sua empresa de segurança do trabalho, acima da opinião do perito, tem uma súmula do TST que fala que toda vez que o empregado fizer limpeza de banheiros considerados de uso coletivo, não importa o EPI que seja fornecido, tem que pagar 40% de insalubridade. E aí você, empresário, vai falar, mas ninguém me avisou. Olha eu te avisando aqui. Você não está assistindo essa live comigo aqui agora? Eu tô te avisando. É uma súmula do TST. Adianta você ir contra ela? Aí agora, para quem é advogado, você tem que cobrar isso do seu advogado, tá? Se você está envolvido em um processo que está discutindo essa limpeza de banheiro, tem o tema do TST prevalecente número 33, que suspende todos os processos do Brasil em que se esteja discutindo essa insalubridade de 40% pela limpeza de banheiro, porque esse tema prevalecente número 33 vai decidir quantas pessoas por dia devem usar o banheiro para ele ser considerado um banheiro de uso coletivo para ser 40%. Chupa essa manga! Você paga a sua empresa para fazer o PGR que fala que não tem. Você paga o assistente técnico para acompanhar a perícia que fala que não tem. Você paga o perito que o juiz nomeia, porque se ele falar que tem, você está condenado. Se ele falar que não tem, você está condenado do mesmo jeito, que é súmula. Aí o juiz te condena, você tem todos esses gastos, mais o honorário do advogado, o juiz te condena. E aí você vai recorrer, porque na hora do recurso você vai argumentar o tema 33 para suspender, para você ganhar um respiro. Para ficar suspenso lá até o Tribunal Superior do Trabalho resolver esse imbróglio de quantas pessoas por dia tem que usar o banheiro para ele ser considerado de coletivo e lixo urbano. O que você achou disso? Gente, é isso que eu ensino. É isso que eu vou mostrar no webinário no dia 30 de maio, 2 horas da tarde, pelos R$37. Eu vou ficar 4 horas com vocês, mostrando tudo, tintim por tintim, para você poder aprender a economizar. Se você sabe que vai ser condenado, para que você vai pagar assistente técnico da perícia? Não gasta com isso, entendeu? O meu robô faz os quesitos para você juntar no processo. Você coloca o laudo do perito dentro do meu robô, ele faz a impugnação. Você não precisa nem pagar para outra pessoa fazer isso. Por quê? Porque eu fiz esse robô para mim. Eu fiz esse robô para eu usar nos meus processos. Porque eu comecei a ficar muito irritada com as empresas de segurança do trabalho que os meus clientes contratavam, que não sabia impugnar o laudo pericial do perito. Eu comecei a perceber que as impugnações eram muito superficiais. Muito superficiais. Por quê? Porque na hora de impugnar, você tem que trazer
a jurisprudência, a súmula. Só que os técnicos de segurança do trabalho, eles aplicam só as NRs. Só as NRs. Mas na hora que eu estou impugnando, eu tenho que preparar isso para o recurso. Eu não posso impugnar só de um jeito técnico baseado nas NRs. Eu tenho que impugnar baseado na jurisprudência. Então, eu criei esse robô que você vai ter acesso se você se inscrever nesse webinário. Clica aqui, R$37, entra no webinário. Você vai ter acesso a esse robô para você parar de sofrer com isso. É um robô especialista em NRs. Eu tenho robô para todos os assuntos, mas esse que eu tô te dando, se você entrar no webinário, é o de NRs. Vai te ajudar com a NR1, com a NR2, com a NR15, com a NR17, com a NR... todas. Ele é especialista em NRs. E ele já está atualizado, inclusive, com o guia oficial que o Ministério do Trabalho publicou ontem. Já li ele ontem, 83 páginas, já atualizei o meu livro digital e já coloquei na memória do robô. Faz tudo, tá? Para vocês que são da área de segurança do trabalho, isso aqui é um prato cheio para vocês fazerem, dar uma incrementada no seu trabalho, de fazer perícia, de fazer impugnação de laudo pericial, de fazer o dia a dia da empresa, porque aqui tem as jurisprudências, tá? Então, é um prato cheio para todo mundo. Usem e abusem do robô, mas para isso você tem que entrar no meu webinar, tá? Bom, outras doenças ocupacionais. Hoje eu tô te mostrando todas as doenças ocupacionais que a Justiça do Trabalho já enfrenta. Vocês pegaram até aqui? Vocês estão anotando? Reage aí, põe foguinho. Fala pra mim, vocês estão anotando direitinho? Vocês estão acompanhando o raciocínio ou eu tô indo muito rápido? Tá bom pra você, né? Então vou continuar. Vamos lá. São consideradas doenças ocupacionais quando houver relação com o trabalho. Aê, Renata, obrigada pela reação. Agora eu vou falar das musculoesqueléticas, as ergonômicas, que tem que entrar no seu AEP, que é o de avaliação ergonômica, tá? Vamos lá. Se a pessoa for para a Justiça do Trabalho, o juiz nomear um perito médico do trabalho e ele concluir que o seu empregado tem LER, que agora chama DORT, tendinites, bursites, lombalgias, dorsalgias, lesões de ombro, punhos, coluna e outros agravos ligados à repetitividade, postura, força, mobiliário inadequado, ritmo e organização do trabalho. O que é ritmo e organização do trabalho? Aí entra na consequência psicossocial. Porque até então a gente estava falando de coisa física, né? A cadeira que a pessoa senta. Se ela trabalha em pé o dia inteiro, ela pode sentar? Tem cadeira para ela sentar de tempos em tempos para ela poder descansar? Né? Então a gente está falando do físico, mas aí a gente entra no psicossocial. Qual que é o psicossocial? A pessoa tem um ritmo de trabalho em que ela não consegue terminar todos os dias todas as tarefas que ela deveria. Isso começa a gerar um adoecimento. A organização do trabalho, ela está no lugar adequado para realizar a tarefa que ela tem que realizar? Senão ela fica estressada, ela fica ansiosa, ela fica tensa. Aí vai dar problema físico e mental, né? Então, gente, vocês precisam avaliar. Isso aí se avalia observando, você não precisa perguntar para a pessoa, não. Olha para ela tá confortável? No final do dia, ela não precisa fazer hora extra? No dia seguinte, alguém reclama que o serviço dela tá sempre mal feito? Se tem gente sempre reclamando que o serviço dela tá mal feito, é porque ela não tá dando conta. Não precisa perguntar para ela se ela não tá dando conta. Você pode observar isso. Você não sabe observar a sua empresa, não? Por quê? Você é um empresário alienígena que nunca pisa na sua empresa para saber o que está acontecendo ali dentro? Você não tem olho na cara para enxergar e observar e saber os problemas que estão acontecendo ali? Não, você precisa rodar uma pesquisa para o seu empregado falar o que ele acha de uma empresa que foi você que criou, que você que deve implantar todas as regras e culturas lá dentro. Curioso, hein? Curioso isso, tá? Pensem bem, você tem que dominar a sua atividade. Você tem que saber, é um direito e um dever seu de dono da empresa, saber se as pessoas dão conta de fazer, se elas sabem o que fazer, se elas dão conta de fazer. Para você pensar se elas não estão sendo muito sugadas
porque isso pode gerar um adoecimento. Observa. Se você mesmo, como empresário, está sempre insatisfeito com o trabalho da pessoa, a culpa é de quem? É do ambiente? Ela está com mais tarefas do que ela dá conta? Ela não está fazendo pausas? Ou ela está com problema pessoal? Porque às vezes a pessoa está com problema pessoal. Se você identificou que tem problema nenhum e é pessoal, gente, aí tudo bem. Aí tudo bem, tá? Então, essas são as questões ergonômicas que podem gerar uma doença ocupacional. Aí, vocês precisam, dentro do seu plano de ação, precisa ter o acompanhamento, a atenção constante dos atestados médicos. Porque na hora que a pessoa começa a apresentar atestados médicos, com CID de preferência, né? Você tem que trabalhar a conscientização do seu empregado, da importância dele permitir que o médico coloque o CID. E, gente, agora a gente está com a faca e o queijo na mão, porque agora tem essa pesquisa de riscos psicossociais. A gente não pode obrigar ele a colocar o CID, mas a gente pode orientar que por causa da NR1, é ideal ter o CID para que a gente possa fazer essa averiguação. E aí, na hora que você identifica pelo CID que ele tá com problemas ergonômicos ou mentais, você toma as providências antes que isso fique enorme. Troca a cadeira que ele senta. Sabe assim, tem um dos assédios que eu dei na aula de assédio, que você tem aí uma pessoa na sua empresa que é muito gorda. Muito gorda. Um assédio que ela pode sofrer é o bullying recreativo. As pessoas ficarem tirando sarro da cara dela por ela ser gorda. Você tem que evitar isso, você tem que tratar isso, você não pode deixar isso acontecer. E o outro problema é a ergonomia. Você quer que uma pessoa muito gorda sente numa cadeira padrão? Você tem que providenciar uma cadeira especializada. Você tem que acolher. Você não pode ficar atrapalhando, cutucando, isso é uma questão pessoal dela. Se ela tá bem ou não assim, não importa. Você só pode exigir dela o cumprimento do trabalho. Você tem que dar condições para ela ter conforto no trabalho. Então você preocupa com o mobiliário para ela ter conforto e não permite que ninguém da empresa faça bullying recreativo com ela. Pronto, tá mapeado o seu risco psicossocial, tá traçado o seu plano de ação e executa. Ela vai se sentir acolhida e as pessoas vão aprender a respeitar umas às outras. Isso deveria ser de berço. Mas nem sempre é. Você tem que trabalhar isso na sua empresa, tá? Patrícia, como provar que a pessoa está com um problema psicossocial, familiar, pelo WhatsApp? Patrícia, a primeira forma de você provar que a pessoa está com um problema que não foi causado na empresa é você não ser um dono alienígena. Você tem que ser um dono presente, você tem que observar, você tem que conversar com as pessoas. Você tem que ter técnicas de comunicação não agressiva para que os seus empregados confiem em você para te contar assuntos pessoais deles. Sabendo que você não vai contar isso para ninguém, que você vai guardar os devidos respeitos. Então, você pode ter câmeras que gravam áudio e vídeo, que aí por essas conversas você vai ter provas que eram assuntos pessoais e não no ambiente de trabalho. Você pode ter prints de WhatsApp, áudios de WhatsApp. Você pode ter documentos que você teve acesso, se chegar ao seu conhecimento. Você pode ver processos judiciais que ela move contra alguma empresa da saúde, que ela está buscando um tratamento que a empresa negou, plano de saúde. Você pode ver se ela tem algum processo contra alguém que acidentou ela lá fora, batida de carro. Pesquisar se alguma coisa aconteceu com ela e ela está processando, ali você descobre o que é que esses processos são públicos, tá? É trabalho de investigação. Não existe uma só forma. Quando eu tô com os meus alunos, a gente explora tudo, vai tendo ideias, aí fala, isso aqui eu consigo fazer, vou fazer, isso aqui eu consigo fazer, vou fazer. Fofoca mesmo que chega, você colhe a fofoca, guarda ela na sua caixinha mental ali, faz um dossiê, mas estimula as pessoas a não praticar fofoca na empresa, tá? Porque, gente, para você estimular as pessoas a não praticar fofoca, primeiro a fofoca tem que acontecer. Aí você vai trabalhar em cima do problema, né? Essa fofoca nunca acontece. Então é isso, você tem que estar atento, antenado, você tem que observar para poder coletar as coisas que vão acontecendo, tá? Matiello, dividido aqui com o plenário, votando a 6-1. Se passar, vai ficar tudo mais tranquilo, os colaboradores não vão ficar mais estressados. Vai sonhando. Tá bom, eles vão arrumar outro problema para ficar estressado.
Ai, quem dera. Eu sou a favor de reduzir a jornada 6x1, não sou contra não. Né? Eu sei dos impactos e tudo, mas eu nasci e cresci em restaurante, né? Era 7x7. Depois eu fui ser gerente das lojas Riachuelo, era 7x7. O que é folga? Nem sabia o que era folga. Eu sei que é ruim, é cansativo mesmo, né? Eu concordo que pode ficar mais tranquilo, mas na hora que não tiver mais esse problema, eles vão arrumar outro, preocupa não. Tá bom? Doenças ocupacionais, continuando. Doenças respiratórias que podem ser adquiridas no ambiente de trabalho. Já viu a famosa conjuntivite? Quando eu era gerente na Riachuelo, eu lembro que deu surto de conjuntivite. E depois a gente descobriu que a pessoa até passava caneta no olho da pessoa com conjuntivite para passar no outro para poder pegar atestado, gente. Coisa doida. Empregado é capaz de tudo. Empregado, quando ele quer um atestado, quer descansar, meu filho, é capaz de tudo. Vai acabar com a empresa e colaborador sem emprego. Patrícia, não. Se for anulada 6x1, as empresas não vão acabar porque nós somos brasileiros. E brasileiro é criativo demais. Nossa, se tem uma coisa, assim, é uma dádiva nossa de brasileiro, a gente é muito criativo. A gente vai se adaptar e vai resolver, vai dar uma dorzinha aqui, vai mexer no custo, vai mexer no preço final do cliente ou não, vai reduzir a equipe ou não, mas a gente vai se adaptar. Vai se adaptar. Outros países já fizeram redução, já tiraram 6x1 e sobreviveram, tá? E a gente vai também. A gente vai sobreviver também. Mas terão impactos financeiros para um lado ou para o outro. Vai depender de como cada um vai conseguir se adaptar. Sim, pode ter inflação por um tempo. Quantas vezes a gente viveu inflação, Matielo? Quando eu era jovem, adolescente, tinha inflação que meu pai ganhou muito dinheiro, porque ele falou assim, que de manhã ele ia no Ceasa, comprava lá as bebidas, as frutas, os negócios para abastecer o restaurante, era um preço. Como a inflação estava diária, de tarde já estava 5x, e aí ele subia o preço, só que ele comprou barato e vendeu caro, porque ele ficava acompanhando. Então a inflação a gente já vive também desde sempre, o brasileiro está acostumado a ter inflação. A gente se vira. Quem não der conta, se eu, Bruna, não der conta, eu fecho o meu escritório e tento trabalhar para os outros. Se eu não der conta, fechar meu escritório e for trabalhar para os outros e não conseguir emprego nos outros também, aí eu vou pedir Bolsa Família. Qual que é o benefício? É trade de frutas, ele fez. Qual que é o benefício que a gente pode pedir quando não tem empresa própria e não consegue emprego no mercado? Vou lá pedir, todos. Eu tenho filhas pequenas, pego lá o pé de meia, pego o auxílio gás, pego o Bolsa Família. A gente se adapta, né? É fato, ok? Então, doenças de pele ocupacionais, doenças auditivas ocupacionais. É o que vai sobrar, né, não, Matielo? Do cenário mais pessimista de todos é o que vai sobrar. Droga eu não uso. Bebida alcoólica eu não bebo. Tirar, né, me fazer autoextermínio eu não me permito, que eu tenho nevralgia do trigêmeo há 7 anos e eu sempre tenho, que é a doença, considerada a doença do autoextermínio, e eu não tenho coragem de fazer isso. Então, eu vou sobreviver, vou me adaptar, vocês também. Ok, pessoal, chegamos nas psicossociais. Preparados? Preparados para as psicossociais? Ó, eu falei das doenças ocupacionais causadas pelos agentes físicos. Eu falei das doenças ocupacionais causadas pelos agentes químicos. Eu falei das doenças ocupacionais causadas pela questão de ergonomia. Acompanharam? Eu falei que tem uma súmula 138 do Tribunal Superior do Trabalho, que a pessoa não precisa ter afastamento do INSS mais. Ela tem estabilidade de emprego, ela tem 12 meses de estabilidade, ela não precisa ter o afastamento do INSS para ter esse direito. E ela pode pedir a doença ocupacional após ter sido demitida. Ela pode ter sido demitida, ter saído
E aí surge uma doença nela que ela fala, isso aqui foi por causa daquele período que eu estava no trabalho. Ela tem até 2 anos depois que ela sai da empresa para processar. Aí nesses 2 anos ela alega que teve uma doença ocupacional daquele trabalho que ela estava, vai para a justiça. Se o médico do trabalho perito falar que sim, que aquilo ali é uma doença que ela adquiriu no ambiente de trabalho, e eu já vivi isso muito, isso acontece muito, vocês podem até não ter visto, mas isso tem decisão a rodo, ela ganha a indenização dos 12 meses da estabilidade de emprego, porque ela não é obrigada a ser reintegrada. Ela pode falar, eu não quero ser reintegrada, eu quero só a indenização substitutiva. E aí você pagou o médico do trabalho da sua empresa para fazer o PCMSO, você vai pagar o assistente técnico para acompanhar a perícia, você vai pagar o perito que o juiz nomeia e você ainda vai ser condenado a pagar 12 meses de estabilidade da doença ocupacional e ainda pode pagar dano moral, porque ela ainda pode ganhar dano moral, tá? Dependendo do problema, ela ainda pode ganhar uma pensão vitalícia. O trem é tenso, vocês têm que aprender. Eu estou disposta a ficar uma tarde inteira com vocês nesse sábado, de 2 às 6, te ensinando item a item como que a justiça julga e que provas que você pode produzir. Clica nesse link aqui de baixo, webinário 30 de maio, R$37, e você vem para esse webinário e já ganha o robô. Ao pagar os 37, você já pega o robô imediatamente. Você entra lá, o robô, tá disponível. Pois é, Patrícia, quebra a empresa pequena e eu sou advogada de empresas pequenas, eu quero ajudar as empresas pequenas. A Priscila, Senhor, dá para ser empresário nesse país? Não, gente. Priscila, tanto dá que nós somos, né, querida? Quantos CNPJs você tem? Priscila é investidora serial, cheia de CNPJs que eu sei, ama empreender. Não vai ser isso que vai te atrapalhar. Clica nesse link aqui embaixo, paga os R$37, você já vai ter acesso à aula que eu dei semana passada de assédios, como mapear os assédios na NR1, vai ter acesso à aula que eu dei segunda-feira de acidente de trabalho na NR1, vai ter acesso ao meu robô GPT, que vai te ajudar a fazer tudo. Aí a Patrícia falou assim, quem protege o nosso psicológico? Patrícia, você empreende porque você quer ganhar mais do que 2 mil, 3 mil, 4 mil por mês. Porque se você quisesse ganhar só 2, 3 mil por mês, você ia trabalhar sozinha ou ser empregada, né? Como você quer ganhar muito mais do que 5 mil por mês, o link não tá aqui não, ó, o webinário 30 de maio. Não tá aparecendo? Fala pra mim, gente, tá aparecendo o link aí pra vocês? Webinário 30 de maio. Eu coloquei ele aqui embaixo, ó, ir para o site. Pra mim ele tá aparecendo. De toda forma, Josi, esse link tá nos stories e tá na bio, tá? Lá na minha bio tem esse link, chama Webinário Alerta Vermelho. E nos meus stories também tem esse link, Webinário Alerta Vermelho. Que agora, pra mim, ele tá aparecendo. Aí pode ser bug do Instagram, tá? Aqui tem uma tarja vermelha grandona debaixo do meu nome aqui que ele tá aparecendo, ó. Vê se aparece pra você agora que eu tirei o comentário fixado. Então, Patrícia... Ah, apareceu, ó. Já pagou, tá aqui. Chegou pra mim. Bem-vinda. Então, a gente empreende porque a gente quer ganhar muito mais do que 5 mil reais por mês. A gente quer ganhar muito mais do que 5 mil reais por mês. Por isso que a gente empreende. Porque os pisos salariais das convenções coletivas, 2 mil, 3 mil, 5 mil, a gente empreende porque a gente quer ganhar mais do que isso. E de preferência, a gente quer ganhar 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Por isso que a gente empreende. Então, sim, é difícil empreender no Brasil, concordo. Mas a gente consegue se adaptar e fazer lucro, sim. Olha lá a Priscila. Priscila é empreendedora serial, ela trabalha com startups, né? Quem quiser conhecê-la, é a Leve Legaltech, ela trabalha com startups. Eu sei disso, porque tem gente que tá aqui que eu conheço, né? E ela tem 37 CNPJs. Por quê? Porque a gente quer ganhar muito mais do que 5 mil reais. Além disso, a gente quer ter liberdades que como empregado nós não teríamos. A gente quer fazer nossa carga horária, a gente quer poder tirar 10 dias e ficar em Portugal, né, Pri?
Eu e a Priscila, a gente ficou 10 dias em Portugal, há uns anos atrás. Agora, em fevereiro, a gente ficou 10 dias na África do Sul. A Pri e eu. Essa que tá aí, ó, 37 CNPJs, Priscila Spadinger. A gente estava lá na África do Sul 10 dias. Por quê? Porque a gente empreende, a gente pode fazer o nosso período. Eu viajei, trabalhei um pouquinho, algumas horas por dia, eu conferia e-mail, conferia WhatsApp. Mas eu tava lá, curtindo, viajando, né? Por isso que a gente empreende. Por isso que a gente vai dar um jeito de se adaptar a qualquer mudança que acontecer, ok? Então agora, prepara que eu vou falar dos psicossociais. Vamos falar dos psicossociais. Aí, hoje você trabalhou 15 horas, mas a gente ficou 10 dias na África do Sul em fevereiro, não foi, Pri? E aí, a gente não trabalhou 15 horas por dia lá, tipo 1, 2 horas por dia. E a gente curtiu, né? Então, gente, a gente empreende porque a gente quer ficar rica. E a Cibele também é empreendedora, que eu sei, né? Empreende porque quer ficar rica, não quer ganhar só 2, 4, 5 mil por mês. Tá bom? Então vamos rebolar. Vai acabar a escala 6x1? Se acabar, como é que tá lá a votação, gente? Alguém me conta, porque eu tô dando aula desde 7h30 da noite. Como é que tá lá a votação da 6x1? Conta pra mim. Se acabar a 6x1, a gente rebola e se adapta pro novo formato. Se ficar proibido abrir tudo no domingo, quem tem que abrir no domingo se adapta, rebola e para de abrir domingo, né? Se a convenção coletiva do sindicato manda ter insalubridade, que a sua empresa de segurança do trabalho falou que não tinha, a gente se adapta e paga, porque quem manda é a do sindicato. A PGR falou que não tinha insalubridade, mas a súmula 138 do TST falou que tem insalubridade, lá para limpeza de banheiro, 40%. Então, a gente rebola, se adapta e paga a insalubridade, tá? Patrícia, se a escala 6x1 for extinta, sim, eu já vou colocar imediatamente para os meus alunos as formas para a gente se adaptar, a gente fazer junto, porque eu tenho mentoria, eu tenho comunidade de empresários, né, que vocês podem conhecer por R$37, vocês vão conhecer a comunidade. Esse webinário sábado é para os membros da minha comunidade. São empresários antenados, tem mais de 1.000 alunos e eles participam desses eventos que eu levo atualização para eles. E quem não é aluno, eu deixo participar por R$37, que é esse convite que eu tô fazendo para vocês aqui agora, tá? Tem muita aprovação do popular, ano de eleição, essa lei já passou, ok. Se ela passar, a gente se adapta. A gente se adapta. Olha lá, Pri. Adora ser minha aluna. E eu amo ter vocês, gente. Eu tenho já mais de 1.000 alunos, mas vou falar disso agora não. Vamos voltar para o nosso tema aqui, que eu empolguei com vocês. Doenças psicossociais. Vamos lá, pegou papel e caneta? Vamos ao que viemos. Doenças psicossociais. Como que você tem que mapear, como é que você tem que inventariar, como é que você tem que fazer o plano de ação, porque agora, gente, a Justiça do Trabalho sempre julgou as doenças psicossociais. Sempre mandou pagar indenização de estabilidade de emprego, dano moral porque adquiriu a doença ocupacional no ambiente de trabalho, pensão vitalícia por perda que a pessoa vai ter, que ela nunca vai conseguir ser promovida por causa daquela doença, então ela recebe ali um auxílio do INSS e você paga a diferença daquela perda que ela teve, tem pensão vitalícia, o X-Trabalho enfrenta isso desde sempre, só que agora tá aí dentro da NR1 para vocês, tá? O Júnior falou, reforma tributária, escala 6x1. O meu marido é especialista em crimes tributários. E ele até começou a vir nas mentorias e ajudar os alunos com a reforma tributária. Tá, gente? Porque meu marido e eu, a gente tem uma filosofia. A gestão que você tem que praticar na sua empresa é a judicialmente correta. Os processos que você tem que implantar na sua empresa hoje tem que produzir provas que serão úteis se você for processado amanhã. Então, o nosso método é esse, é você saber o que você precisa fazer para juntar na sua defesa. É isso que tem que ser o seu método de gestão da sua empresa. É assim que meu marido e eu defendemos. Ele é tributarista e eu sou trabalhista e societário, tá? Então, vamos lá. Doenças psicossociais. Estresse ocupacional. Estresse ocupacional. Esgotamento. Depressão.
Transtornos ansiosos. Vamos passar um por um de cada vez? Que aí vocês vão aqui até me colocando se você consegue fazer ou não consegue. Vamos passar um de cada vez. Estresse ocupacional. Você tem que começar pegando o seu contrato de trabalho e olhando se ele diz com clareza o que essa pessoa tem que fazer na sua empresa. Qual que é a jornada de trabalho dela dentro da sua empresa, dentro desse contrato de trabalho. Não é colocar no contrato de trabalho assim, assistente administrativo, aquele padrãozinho que a contabilidade te manda na hora que você contrata. Esse aí não é um mapeamento. Um contrato de trabalho que a cláusula das tarefas deixa claro o que essa pessoa tem que fazer, vai evitar o estresse ocupacional. Ela vai ter clareza do que ela tem que fazer. Além disso, você pode incrementar com um fluxograma, né? Que fala assim, olha, você é recepcionista, aí a demanda chegou, esse aqui é o caminho. Se isso acontecer, sabe, um fluxograma, ela tem que saber o que ela tem que fazer para cada situação que aparecer ali, tá? Aí evita o estresse ocupacional. Porque, gente, todas as empresas podem ter o estresse ocupacional. Então, na hora que você mapear seus riscos, vai estar lá, estresse ocupacional? Sim, é possível. Toda empresa pode ter o estresse ocupacional. Agora, qual vai ser seu plano de ação para evitá-lo, né? Então, você tem que evitar que a pessoa faça horas extras constantemente. Se ela fizer, tem que ser de vez em quando. Porque se a pessoa está fazendo horas extras constantemente, de duas uma. Ou na hora do trabalho, ela está fazendo outras coisas ao invés de trabalhar, né? Ela está escapando ali, está fingindo que está trabalhando, mas não está. Ou ela está trabalhando demais e tem serviço demais e está além da capacidade dela e por isso ela não está terminando tudo e está tendo que fazer horas extras. Se for esse segundo caso, que ela está com carga demais, você tem que agir e reduzir isso. Como? Colocando mais uma pessoa no setor para ajudar, para dividir as tarefas, diminuindo as tarefas dela. Você tem que mapear e tomar o plano de ação. Precisa dela responder o questionário? Não. Você pode ter câmera que grava áudio e vídeo e observar o comportamento das pessoas. Você pode ter as tarefas bem desenhadas e saber se tem prazos para entrega e ela não está entregando nos prazos. É observar, gente. Você não sabe observar a sua empresa, não? Você precisa perguntar para o seu empregado coisas que você pode observar, como eu te disse. Você é um empresário alienígena que não pisa na sua empresa, até o alienígena pode assistir pelas câmeras, né? Seja um empresário mais presente, mais observador, mais atento ao seu negócio, né? Depressão, como é que você pode olhar se está acontecendo esgotamento, depressão, transtornos ansiosos? Você pode olhar pelos atestados médicos, pelos atrasos constantes. Observa. Aí você tem que criar um canal seguro. Com quem essa pessoa vai falar para ela que ela não vai se sentir perseguida, retaliada. Uma empresa muito pequena, porque eu não lido com empresas grandes, gente. Eu lido com empresas pequenas, micro e pequenas empresas. Você pode ser a pessoa segura, o dono. Ela pode falar com o dono e o dono garante que não vai sair contando para os outros, que vai resolver só ali direto. Porque às vezes ela não se sente confortável de falar com o gerente, com o diretor clínico, ela sentiria confortável falando com o dono. Ah, não tem ninguém hábil na sua empresa? Então é hora de ter um psicólogo para poder dar essa assessoria dentro da empresa. É observar, é conhecer seu negócio. Nossa, quando eu sou contratada para olhar isso, que eu vou lá, entro com a auditoria, do due diligence, eu fico, gente, dava para você saber, dava para você ver, você não observou sua própria empresa. Fala para mim, qual é a sua dificuldade para conhecer bem a sua empresa e os seus empregados? Por que você tem tanta dificuldade de você mesmo mapear isso na sua empresa? Sendo que o melhor método é o da observação. Observar se falta muito, se atrasa muito, observar se o serviço está sempre por fazer, observar se tem muita gente reclamando dessa pessoa, observar se ela apresenta muito atestado e por quê, observar se ela reclama muito de coisas pessoais, observar se ela está sempre pedindo um vale, ela está sempre pedindo um vale, me dá um vale, após está viciada em jogos, após está perdendo dinheiro dela todinho nas bets da vida. É um absurdo isso existir, é um absurdo, criminoso isso, né?
Mas ele pode estar lá perdendo dinheiro todo nisso e chega no trabalho, só piora. Aí o ambiente agrava uma doença que ele está desenvolvendo lá fora. Se o ambiente agravar uma doença que ele está desenvolvendo lá fora, vai dar doença ocupacional. Porque a doença ocupacional, ela é tanto aquilo que é adquirido no ambiente de trabalho, quanto aquilo que é agravado no ambiente de trabalho. O melhor método é da observação, gente. Não precisa de questionário para isso. Enfim, a pessoa pode ter até uma doença cardiovascular, ela pode ter um ataque na empresa, um AVC, um infarto. Imagina. E aí você vai ter que pagar pensão vitalícia para essa pessoa. Não é mole não. O guia do MTE, a NR1, ela não traz especificamente todos os nomes do que você tem que mapear. Mas o guia do Ministério do Trabalho traz, né? Ele fala: assédio de qualquer natureza. Eu dei essa aula segunda-feira da semana passada. Se você entrar aqui no webinário, ela já está lá disponível para você assistir. Eu fiquei 1 hora na segunda-feira da semana passada só te ensinando como mapear e traçar o plano de ação para assédios, tá? E ela já tá dizendo, entra no webinário, clica aqui, paga os R$37 e essa aula já está disponível lá para você. Má gestão de mudanças organizacionais. Você está mudando as pessoas de setor sem o devido cuidado? No sábado, no webinário, eu vou te ensinar como que você faz a promoção sem dar o aumento de salário imediatamente, porque se você perceber que a pessoa não dá certo naquela nova tarefa, você não vai poder reduzir o salário dela se você já tiver aumentado. Então, existe uma técnica jurídica que os juízes criaram nas jurisprudências, tudo que eu ensino é judicialmente correto, que é como que você faz a pessoa passar um treinamento naquela função, recebendo aquela remuneração e depois ela poder voltar e diminuir se não der certo naquela função, tá? A lei não trata disso, mas a jurisprudência trata. E eu vou ensinar lá no webinário sábado, que aí você resolve esse problema da má gestão de mudanças organizacionais. Baixa clareza de papel, função, baixas recompensas e reconhecimento, eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda no trabalho ou subcarga, alta demanda no trabalho ou sobrecarga, tudo isso tem que ser mapeado e muito mais, só que agora já deu 10 horas da noite. É hora de eu ir embora, cuidar das minhas 2 filhas, namorar o meu maridinho, né? E aí? Você tem alguma pergunta final antes de eu ir embora? Coloca aqui. Em vez de você ficar perguntando pro seu empregado se ele tá triste, se ele tá ansioso, se ele tá deprimido, você tem que mapear por função, setor, atividade, fatos como. Eu tenho um checklist aqui. Existência de metas, prazos e cobranças compatíveis ou excessivas. Clareza das tarefas, responsabilidades e hierarquias. Volume real de trabalho e ocorrência de horas extras habituais. Grau de autonomia compatível com a função. Canais de apoio, orientação e comunicação, tudo isso você mapeia observando, com toda a documentação que você já tem, não precisa de questionário. Mudanças organizacionais recentes e como foram conduzidas. Histórico de conflitos, assédio, violência, denúncia ou eventos traumáticos. Condições de isolamento, teletrabalho, trabalho remoto, dificuldade de comunicação. Sabe aquela... Vocês já ouviram falar muito das metas excessivas? Vamos lá, as empresas criam metas para criar premiações, né? As empresas criam metas para criar premiações. Você não é obrigada a premiar. Tem um artigo na CLT que fala que se você quiser, você pode premiar e não vai gerar reflexos, não vai aumentar o seu custo, tá? Aí você cria uma política de reconhecimento baseado em premiações. Para criar as premiações, você precisa criar as metas. Mas aí o empregado reclama que as metas deixam ele estressado, ansioso, deprimido. Como saber se o valor que está sendo pago é o ideal? Você fala do salário, Josi? Da premiação? Que valor? Você está falando dessa premiação que eu estou falando agora, de metas e premiação? Como saber se o valor que está sendo pago é o ideal? Valor de quê, por favor? Aí, você tem que criar políticas de reconhecimento segundo a NR1. Mas se você fizer metas inalcançáveis, vai adoecer o empregado.
Então você tem que fazer metas alcançáveis. Só que ao mesmo tempo tem o risco do juiz entender que isso não era premiação, que isso era salário, integrar na folha e gerar reflexos. Tá vendo? Vocês pegaram o ciclo? Tá tudo interligado? Gente, vocês têm que saber como que a justiça julga para vocês fazerem. Hoje cedo eu estava criando a premiação com um cliente meu, que empregado tem que ser ouvido. De onde vocês tiraram isso? O trabalhador deve ser ouvido. Como fazer isso? Ele não tem que ser ouvido, não. Isso é uma das metodologias possíveis, tá? Faz parte, não é obrigatório, não. Você tem que adotar uma metodologia. No meu método, primeiro você observa, usa tudo que já tem, faz o seu mapeamento, depois lá no resultado de tudo que você identificou, você chama os empregados, que pode ser em grupo, pode ser numa dinâmica, pode ser individual, e você faz perguntas objetivas sobre o ambiente de trabalho, sobre o contrato, sobre a folha de ponto. Por exemplo, você identificou que ele está sempre fazendo horas extras na folha de ponto. Você chama a pessoa e fala: por que você acha que sempre está precisando fazer horas extras? O que você acha que faz com que você precise tanto fazer horas extras? Olha, chefe, eu acho que eu faço muita hora extra porque eu tô com muito serviço mesmo. Ó, fulano me passou isso, Beltrano me passou aquilo, Beltrano... Conversando objetivamente. Primeiro você pega o material, a observação que já tem, mapeia e dali você chama a pessoa e pergunta. Tem que ser anônimo, questionário, não. Meu método é de cima para baixo. Começa no dono, liderança, trabalhador, que pode ser individual ou coletivo. Esse é o meu método. Os métodos que a gente está vendo aí começa de baixo, um questionário de pesquisa no empregado, que às vezes não ganha nem 4 mil por mês, não tem um nível de estudo, com essas perguntas tão complexas. Não gosto. Não é assim que eu faço. E não é obrigatório aplicar questionário, e o empregado não é obrigatório ele ser ouvido. Isso aí é quando tem CIPA. Se a empresa tem CIPA, o trabalhador vai participar. Agora, eu tô falando de empresa pequena, ME e EPP, que não tem CIPA. É disso que eu tô falando, tá? Então, não precisa, ok? Tem um funcionário que faz horas todos os dias. Ah, ela perguntou o trem de salário, cadê? Como saber se o valor do salário que está sendo pago é o ideal? O menor valor de salário possível é o piso da categoria da convenção coletiva. Em tese, ele já é o ideal, porque foi o sindicato que fixou. Agora, mais do que isso, é pesquisa de mercado. Você tem que pesquisar o mercado se você está pagando muito abaixo do mercado, porque aí você tem chance até de perder a pessoa se ela conseguir ser contratada em outro lugar. Porque também não é tão fácil assim trocar de lugar, né? E se você quiser criar políticas de premiação para não encarecer, para não gerar reflexo, você tem que vir no webinário sábado, que eu vou ensinar a criar premiação de um jeito que a Justiça do Trabalho respeita, para não virar salário depois e aumentar seu custo. Tudo isso faz parte, tá vendo como tá tudo interligado? Uma coisa objetiva de remuneração, de premiação, de horas extras, de compensação de banco de horas está interligado com o adoecimento mental dos empregados. Entendeu? Júnior, tenho funcionário que faz horas todos os dias, já há muito tempo. Pago certinho na folha de pagamento. Quer dizer que não pode? Pode, Júnior. Vamos lá. Peraí que secou a garganta. Pode sim. A CLT diz objetivamente que o empregado pode fazer até 2 horas extras por dia, não ultrapassando 10 horas diárias de trabalho. Isso está na CLT. Então, pode. O problema é que no psicossocial, será que isso pode adoecê-lo? Será que isso não está desgastante demais? Poder pode, se isso não está adoecendo ele, ok. No máximo 2 horas extras por dia, no máximo 10 horas de trabalho por dia. Se a pessoa faz jornada 12 por 36, não pode fazer hora extra de jeito nenhum, tá? Então é isso que você tem que casar. Pode, objetivamente pode. Agora, subjetivamente, isso está adoecendo a pessoa? Eis a questão. Então, vocês precisam vir assistir o webinário dia 30 de maio, sábado agora, 2 horas da tarde, para que eu possa me aprofundar com vocês. Eu preciso de mais
tempo para poder conseguir te mostrar, porque lá eu mostro as audiências, lá eu mostro os processos, eu mostro os documentos, eu tiro o nome das pessoas, aí eu mostro os documentos, vocês precisam ver, entender o que o juiz quer ver. O juiz não quer ver questionário aplicado em empregado, não. Ele quer ver o mapeamento, quer ver coisas objetivas, coisas que podem ser documentadas, tá? Para poder ele botar na mão do médico perito ou do técnico perito, porque o juiz também não vai decidir sozinho. Ele vai nomear um perito. Quando o assunto é doença ocupacional, o juiz nomeia um médico perito. Você tem que estar preparado para isso, porque o médico perito que o juiz nomear vai dar pau no PGR que você está fazendo agora. Quem vai anular o trabalho da sua engenharia e segurança do trabalho é um outro engenheiro de segurança do trabalho. Os inimigos das empresas de segurança do trabalho não somos nós advogados, são seus colegas engenheiros de segurança do trabalho. É o perito nomeado pelo juiz que joga no lixo o trabalho da empresa privada que você contratou para fazer isso agora. Só que quem tem que saber como impugnar esses laudos é o advogado. Então eu preciso ensinar para você, empresário, o que você tem que produzir hoje para eu conseguir te defender se você for processado. Senão você faz esses questionários de pesquisa no empregado, isso para mim não serve de nada. Dentro do processo isso não vale nada. Nada. Isso não me é útil. Então eu preciso que você aprenda a mapear de acordo com as provas que serão úteis dentro de um processo judicial. Vem no webinar sábado que eu tô te esperando, que eu vou te ensinar o seguinte. Tô encerrando, hein? Presta atenção. As 6 maiores condenações da Justiça do Trabalho é o que eu vou te ensinar nesse sábado. Tá tudo interligado com a NR1. Condições degradantes e jornadas exaustivas. 2. Acidente de trabalho, doença ocupacional e falhas graves de saúde e segurança. Gente, se tem falha grave de saúde e segurança, é porque o seu PGR foi uma bosta. Se na Justiça do Trabalho a empresa foi condenada por falhas graves de saúde e segurança, é porque o dono da empresa foi alienígena, deixou a empresa de segurança fazer um PGR, não leu, não aplicou, não acompanhou. Você fez o quê? Você pagou R$300 para ter um copia e cola? É isso que dá condenação de falhas graves de saúde e segurança na Justiça do Trabalho. Você paga R$300 agora, mas na condenação você paga 1 milhão, tá? Terceiro motivo que mais gera condenação no Justiça do Trabalho: assédio moral, sexual e discriminação. Que foi o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, da pessoa gorda, que você deixa as pessoas fazerem bullying com ela, não põe uma cadeira adequada para ela. Ao invés de você acolher, você deixa ela ser motivo de chacota na empresa. Que tipo de empresa que você quer ter? Esse tipo de empresa realmente, como a gente estava falando aqui mais cedo, né, um pouquinho antes, tem que fechar. Empresa que não trabalha o respeito do ser humano uns com os outros tem que fechar mesmo, não tem que dar conta de ficar aí não. Quarto motivo que mais gera condenação na Justiça do Trabalho: fraudes de contratação, pejotização, terceirização dissimulada, que é o meu método contrato de direito para você ter autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço sem risco trabalhista. Você evita esse tipo de condenação. Quinto motivo que mais gera processo: jornada, horas extras, que a gente estava falando aqui agora, Júnior. Não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia, 10 horas de trabalho por dia, na jornada 12 por 36, não pode fazer hora extra, né? E os intervalos não usufruídos, que a pessoa fala, eu deveria ter pelo menos 1 hora de intervalo, mas eu só fazia 20 minutos, 15 minutos. Isso adoece. Isso adoece. A pessoa, mas ele queria para sair mais cedo. Não importa, ele não tem esse direito de escolha, tem que ser no mínimo 1 hora. Para ser 30 minutos tem que ter permissão do sindicato, né? E por último, ele pega tudo isso que eu falei e pede a rescisão indireta, que é para ele receber como se tivesse sido demitido. Todos os direitos. Então, gente, eu estou disposta a ensinar tudo isso para vocês nessa tarde de sábado, dia 30 de maio, às 2 horas, por R$37. Clica aqui, se inscreve, você já vai pegar meu robô GPT, você já pode ir fazendo a sua NR1 hoje com o meu robô GPT na sua empresa e completa o restante do conhecimento comigo no sábado, tá bom? Uma boa noite para vocês. Foi um prazer inenarrável estar aqui, eu adoro. Vamos juntos falir a Justiça do Trabalho. Tchau, tchau.